Escolha racional institucional, Rational Choice Institutionalis, RCI e a arquitetura da decisão. A escolha racional institucional, RCI, emerge como um paradigma analítico que combina a lógica da ação individual estratégica com a influência estruturante das instituições. Longe de serem meros agregados de preferências individuais, as políticas públicas são compreendidas como o resultado das interações de atores racionais, indivíduos, organizações, agências governamentais, que buscam maximizar sua utilidade dentro de um conjunto específico de regras, normas e procedimentos, as instituições. Atores e preferências. No cerne da RCI reside a postulação de atores dotados de preferências ordenadas e relativamente estáveis, capazes de calcular os custos e benefícios de diferentes cursos de ação. Essas preferências podem ser autointeressadas, busca por poder, riqueza, prestígio, ou altruístas, promoção de um bem público. Mas a premissa fundamental é a da ação orientada por objetivos. Instituições como restrições e oportunidades. As instituições, tanto formais, constituições, leis, regulamentos, contratos, quanto informais, normas sociais, convenções, culturas organizacionais, tradições, atuam como um conjunto de constrangimentos e oportunidades que moldam o leque de escolhas disponíveis aos atores e influenciam suas estratégias. Elas definem as regras do jogo político e econômico, estabelecendo os custos de transação, os direitos de propriedade, os mecanismos de votação, os procedimentos burocráticos e as expectativas de comportamento. Incentivos e comportamento estratégico. A análise sob a lente da RCI se concentra na identificação dos incentivos criados pelas instituições. Como as regras eleitorais afetam as estratégias dos partidos políticos? Como os regulamentos de mercado influenciam as decisões das empresas? Como os procedimentos orçamentários moldam as prioridades das agências governamentais? Os atores respondem a esses incentivos de forma estratégica, antecipando as ações dos outros e ajustando seu comportamento para alcançar seus objetivos. Equilíbrio e mudança institucional. A RCI busca explicar tanto a estabilidade quanto a mudança nos sistemas de políticas. O equilíbrio é visto como um estado em que as estratégias dos atores são mutuamente consistentes dentro das restrições institucionais. A mudança institucional ocorre quando choques exógenos ou endógenos alteram os incentivos ou as relações de poder, tornando um novo conjunto de regras mais vantajoso para atores suficientemente poderosos. Detalhando a aplicabilidade à CONAB. Regras de operação da CONAB. Analisar como o Estatuto Social da CONAB e seus regulamentos internos, por exemplo, as normas de compra e venda, os critérios de formação de estoques reguladores, criam incentivos para o comportamento dos produtores, decisões sobre plantio e comercialização, dos compradores, estratégias de aquisição, e da própria companhia, prioridades de atuação, gestão de riscos. Legislação do setor agroalimentar. Examinar como leis como a Política Nacional de Abastecimento Alimentar, PNAAB, e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO, estabelecem incentivos e restrições para a atuação da CONAB e dos demais atores do setor. Por exemplo, como as diretrizes da PNAAB sobre o apoio à agricultura familiar influenciam os programas e as prioridades da CONAB. Interação com outros órgãos. Analisar as relações intergovernamentais sob a perspectiva da RCI. Como as regras orçamentárias e os mecanismos de coordenação interministerial, por exemplo, entre a CONAB e o Ministério da Agricultura, afetam a tomada de decisões conjuntas sobre políticas de abastecimento. Quais são os incentivos para a cooperação ou para o conflito entre esses atores? 2. Teoria de redes de políticas públicas, Policy Network Theory, PNT, a teia da influência. A teoria de redes de políticas públicas, PNT, oferece uma lente para analisar a complexa tapeçaria de relações interorganizacionais que moldam as políticas públicas. Ela reconhece que o poder de influenciar as decisões não está concentrado apenas no Estado, mas sim distribuído entre uma variedade de atores interconectados, formando redes de dependência mútua. Atores e interdependência. As redes de políticas públicas são compostas por uma diversidade de atores, incluindo agências governamentais em diferentes níveis, grupos de interesse organizados, setoriais, sociais, ambientais, associações empresariais, organizações não governamentais, especialistas acadêmicos, consultores e até mesmo representantes de organismos internacionais. A característica central é a interdependência. Nenhum ator possui todos os recursos ou a autoridade para alcançar seus objetivos de forma isolada. Interação e negociação. A formulação e a implementação de políticas são vistas como processos de interação contínua, negociação, barganha e construção de coalizões entre os membros da rede. A política emerge dessas interações, refletindo o equilíbrio de poder e os compromissos alcançados entre os diferentes atores.
Tipologia das redes. A PNT distingue diferentes tipos de redes com base em critérios como a densidade das interações, o grau de formalização, a distribuição de poder e os objetivos compartilhados. Redes de defesa de interesses, focadas na promoção de interesses específicos, comunidades epistêmicas, centradas no conhecimento especializado, e redes de implementação, voltadas para a operacionalização de políticas, são exemplos. Governança em rede. Em vez de uma governança hierárquica e centrada no Estado, a PNT enfatiza a governança em rede, onde a coordenação e a tomada de decisão ocorrem através da interação e da colaboração entre os diversos atores, muitas vezes sem uma autoridade central clara. Detalhando a aplicabilidade à CONAB. Redes de abastecimento alimentar. Mapear a rede de atores envolvidos na política de abastecimento alimentar, incluindo a CONAB, o Ministério da Agricultura, as associações de produtores de diferentes escalas, da agricultura familiar ao agronegócio, as redes de supermercados, as empresas de logística, os bancos de alimentos e as organizações da sociedade civil que atuam na segurança alimentar. Analisar as relações de poder, as dependências e os mecanismos de coordenação entre esses atores. Redes de apoio à agricultura familiar. Identificar os membros da rede que influenciam as políticas de apoio à agricultura familiar, como a CONAB, via PAA, a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, SEAD, as cooperativas e associações de agricultores familiares, as organizações de assistência técnica e extensão rural, ATER, e os movimentos sociais do campo. Compreender como essa rede influencia o design e a implementação de programas como o PAA e o PRONAF. Comunidades epistêmicas. Analisar o papel de especialistas e pesquisadores, de universidades, centros de pesquisa, órgãos como a Embrapa, na formação do conhecimento e das ideias que fundamentam as políticas da CONAB e do setor agroalimentar. Como essas comunidades epistêmicas influenciam o debate e as decisões políticas. 3. Teoria dos múltiplos fluxos, Multiple Streams Framework, MSF, a janela da oportunidade política. A teoria dos múltiplos fluxos, MSF, de John Kingdon, oferece uma perspectiva dinâmica sobre como os problemas emergem na agenda governamental e como certas soluções são selecionadas em detrimento de outras. A metáfora central é a de três fluxos independentes, problemas, políticas e política, que podem se juntar em momentos críticos, abrindo janelas de oportunidade para a mudança política. Fluxo de problemas. Este fluxo se refere ao processo pelo qual certas condições sociais são definidas como problemas públicos que exigem a atenção e a ação do governo. Isso pode ocorrer através da identificação de indicadores sociais negativos, da ocorrência de eventos focais, crises, desastres, ou do feedback negativo sobre políticas existentes. A interpretação e o enquadramento dos problemas, framing, são cruciais para determinar se eles ganharão atenção política. Fluxo de políticas. Solutions. Este fluxo é o domínio das ideias e das propostas de políticas que circulam entre especialistas, analistas, burocratas e grupos de interesse. Uma sopa primordial de soluções é constantemente desenvolvida e debatida. As ideias que sobrevivem tendem a ser aquelas consideradas tecnicamente viáveis, economicamente acessíveis e politicamente aceitáveis. Fluxo político. Politiques. Este fluxo abrange o cenário político em constante movimento, influenciado por fatores como mudanças de governo, eleições, shifts na opinião pública, atividades de grupos de pressão e o rumor nacional, ou o clima político geral. A dinâmica deste fluxo cria oportunidades e constrangimentos para a ação política. Empreendedores de políticas, policy entrepreneurs, indivíduos ou grupos que investem seu tempo, energia e recursos para promover uma determinada política. Eles atuam como corretores que buscam alinhar os três fluxos quando uma janela de oportunidade se abre. Sua habilidade em enquadrar problemas, apresentar soluções viáveis e aproveitar o momento político é fundamental para o sucesso. Janelas de oportunidade. Momentos críticos em que os três fluxos se alinham, criando uma oportunidade para que um problema seja colocado na agenda e uma solução específica seja adotada. Essas janelas podem ser previsíveis, como um ciclo eleitoral, ou imprevisíveis, como uma crise econômica. Detalhando a aplicabilidade à CONAB. Crises de abastecimento. Analisar como uma crise de abastecimento alimentar, fluxo de problemas, pode se alinhar com a disponibilidade de propostas de políticas de estabilização de preços ou de aumento da produção, fluxo de políticas, e com um contexto político favorável à intervenção governamental, fluxo político, abrindo uma janela para a CONAB implementar novas medidas. Demandas por apoio à agricultura familiar. Examinar como a crescente visibilidade das dificuldades da agricultura familiar, fluxo de problemas, pode coincidir com o desenvolvimento de programas de apoio específicos, fluxo de políticas,
como o PAA aprimorado, e com uma conjuntura política que prioriza a inclusão social no campo, fluxo político, criando uma oportunidade para fortalecer o papel da CONAB nesse domínio. Adoção de políticas agroecológicas, analisar como a crescente preocupação ambiental, fluxo de problemas, pode se encontrar com o desenvolvimento de práticas e tecnologias agroecológicas, fluxo de políticas, e com um governo que prioriza a sustentabilidade, fluxo político, abrindo uma janela para a CONAB implementar programas de apoio à produção orgânica. 4. Teoria do equilíbrio pontuado, Ponto-AT de Equilibrium Fiore, PET a dinâmica da estabilidade e da mudança. A teoria do equilíbrio pontuado, PET, inicialmente desenvolvida por Baumgartner e Jones, oferece uma perspectiva sobre a dinâmica da mudança nas políticas públicas, argumentando que os sistemas de políticas geralmente experimentam longos períodos de relativa estabilidade, equilíbrio, interrompidos por mudanças abruptas e significativas, pontuações. Equilíbrio e monopólio da atenção. Durante os períodos de equilíbrio, um determinado entendimento ou imagem de um problema público e de sua solução tende a dominar a atenção política e midiática. Grupos de interesse e agências governamentais que se beneficiam desse status quo trabalham para manter esse monopólio da atenção. As mudanças incrementais nas políticas são típicas desses períodos. Pontuações e quebra do monopólio. As pontuações ocorrem quando esse monopólio da atenção é quebrado. Isso pode ser desencadeado por eventos dramáticos, pela mobilização de novos atores, por avanços tecnológicos que oferecem novas perspectivas sobre o problema, ou por mudanças na forma como o problema é enquadrado, reframing. A quebra do monopólio leva a um aumento repentino da atenção pública e política para o tema. Lógica da atenção assimétrica. A atenção política é um recurso limitado e sua distribuição entre os diferentes temas não é uniforme. Pequenas mudanças podem não gerar muita atenção, mas grandes mudanças ou crises podem atrair um volume desproporcional de atenção, levando a mudanças políticas significativas. Veto players. A existência de múltiplos atores com poder de veto no sistema político pode contribuir para a estabilidade, dificultando grandes mudanças, mas também pode ser um ponto de alavancagem para a mudança quando uma janela de oportunidade se abre e a pressão por mudança se torna forte o suficiente para superar os vetos. Detalhando a aplicabilidade à CONAB. Política de preços mínimos. Analisar a história da política de preços mínimos sob a lente do PET. Houve longos períodos de relativa estabilidade nas metodologias e nos níveis de preços. Quais eventos, crises inflacionárias, grandes safras, mudanças na política econômica, levaram a pontuações, ou seja, a revisões significativas na política? Como a forma como a política é enquadrada, apoio ao produtor versus custo para o consumidor, influencia a atenção política. Papel da CONAB ao longo do tempo. Examinar como o papel e as funções da CONAB evoluíram ao longo da história. Houve períodos de relativa estabilidade em suas atribuições. Quais pontuações, mudanças legislativas, crises de abastecimento, novas prioridades governamentais, levaram a expansões ou contrações significativas no escopo de atuação da companhia? Adoção de novas tecnologias. Analisar como a adoção de novas tecnologias na agricultura, como a agricultura de precisão, pode inicialmente receber pouca atenção política, equilíbrio, mas, diante de evidências de seus impactos na produtividade e sustentabilidade, pode levar a um aumento repentino da atenção e a mudanças nas políticas de apoio ao setor, pontuação. 5. Teoria de coalizões de defesa, Advocacy Coalition Framework, ACF A Guerra das Crenças. A teoria de coalizões de defesa, ACF, de Paul Sabatier, oferece uma perspectiva de longo prazo sobre a dinâmica das políticas públicas, focando no papel de coalizões de atores unidos por sistemas de crenças compartilhados que buscam influenciar as políticas em um determinado subsistema ao longo do tempo. Subsistemas de políticas e coalizões. A ACF concentra sua análise em subsistemas de políticas específicos, por exemplo, a política agrícola brasileira. Dentro desses subsistemas, diferentes coalizões de defesa se formam, compostas por atores de diversas instituições, agências governamentais, legislativo, grupos de interesse, academia, mídia, que compartilham um conjunto de crenças sobre os problemas da política e as melhores formas de abordá-los. Sistemas de crenças. O ACF distingue 3 níveis de crenças: crenças nucleares, os princípios fundamentais e relativamente imutáveis da coalizão; crenças de política, as estratégias e instrumentos preferidos para alcançar os objetivos nucleares; e crenças de recursos, as percepções sobre a gravidade dos problemas e a eficácia das soluções. A estabilidade das crenças nucleares é um fator-chave na coesão da coalizão. Aprendizado de políticas e choques. As coalizões podem aprender e adaptar suas crenças secundárias ao longo do tempo,
com base em evidências e na interação com outras coalizões. No entanto, as mudanças nas crenças nucleares são raras. A mudança política significativa geralmente ocorre devido a choques exógenos, como uma crise econômica ou uma mudança no governo, ou endógenos, como o acúmulo de evidências sobre a falha de uma política, que alteram o equilíbrio de poder entre as coalizões. Batalhas de ideias. A política é vista como uma batalha contínua entre diferentes coalizões que buscam impor suas crenças e suas soluções preferidas. A persuasão baseada em evidências e a mobilização de apoio político são estratégias importantes nessa luta. Detalhando a aplicabilidade à CONAB. Coalizões na política agrícola. Identificar as diferentes coalizões de defesa que atuam no subsistema da política agrícola brasileira. Uma coalizão pode defender um modelo de agronegócio voltado para a exportação e a liberalização do mercado, enquanto outra pode defender um modelo de agricultura familiar com forte apoio estatal e foco na segurança alimentar interna. Analisar as crenças nucleares, as estratégias e os recursos de poder de cada coalizão. Onde a CONAB se encaixa nesse cenário? Quais coalizões influenciam mais suas políticas em diferentes momentos? Debate sobre abastecimento alimentar. Examinar as diferentes perspectivas e, portanto, as diferentes coalizões de defesa sobre como garantir o abastecimento alimentar no Brasil. Uma coalizão pode defender a primazia do mercado e a mínima intervenção estatal, enquanto outra pode enfatizar o papel da CONAB na regulação e no apoio à produção nacional. Analisar como essas diferentes crenças moldam as políticas e as disputas em torno do papel da companhia. Influência de choques. Analisar como choques exógenos, como a pandemia de Covid-19 e seus impactos na cadeia de suprimentos, ou endógenos, como escândalos de corrupção envolvendo o setor, podem alterar o equilíbrio de poder entre as coalizões e levar a mudanças nas políticas que afetam a CONAB.